A paz do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Aqui estamos mais uma vez para trazer uma pequena porção da palavra do Senhor que se encontra em 2 Pedro, do 1 ao 10. O tema é: precisamos estar comprometidos com todo o plano de Deus. Esse é o tema que nós temos que estar comprometido. Precisamos estar comprometidos com todo o plano de Deus. Nós vemos aqui em 2 Pedro, capítulo 3, nós estaremos lendo do 1 ao 10, que se diz, aqui se trata também da vinda do Senhor. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Também se lembra do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saiba que nos últimos dias virão escarnecedores, com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem de que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e, através da água, pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo naquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos. 1000 anos. E 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Amados, nós estamos aqui mais uma vez vendo o apóstolo Pedro trazendo essa mensagem da parte de Deus também para nossas vidas. E mandando, escrevendo isso aqui, amados. Esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês. Por que despertar a mente esclarecida de vocês? Porque eu e você, nós temos uma facilidade muito grande de esquecer da vinda de Cristo, de esquecer que Jesus vem buscar a igreja. Nós temos uma facilidade de se olvidar que Ele está voltando, ou que nós estamos indo ao seu encontro. Essa é a certeza que não tem dúvida que nós temos que ter, a certeza que um dia nós vamos partir a qualquer momento, e a certeza que não temos que nos esquecer que Ele vem buscar a sua igreja. Então, nós vemos essa parte, Pedro está escrevendo essa carta, é a segunda carta que escrevo a vocês, esclarecer de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Os santos profetas, e também se lembre do mandamento do Senhor e Salvador,
que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Então, a palavra do Senhor que nós vimos, que esta palavra, o ensinamento que muitos homens de Deus, mulheres de Deus, têm ensinado, estão ensinando, mas através desta palavra, porque deixasse um legado para nós acompanhar, deixou uma, como se diz, uma bússola que eu posso ser dirigida por ela, eu e você, nós dirigida por ela, porque temos a facilidade de nos esquecer, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, um tempo de tanta preocupação com as finanças, preocupação consigo próprio, e nós vemos que ele tem deixado essa carta para mim, para você, para nós não esquecer, para nós lembrarmos. E como nós podemos estar lembrando? Nós não podemos deixar de ler a Bíblia, nós não podemos deixar de ir na casa do Senhor, ouvir as mensagens. Deus tem usado homens e mulheres. Também, muitas vezes, nós temos mensagens lindas na internet, mensagens lindas, maravilhosas de homens e mulheres, e Deus tem trazido palavras vindas diretamente dos céus, inspirada através da sua palavra, que é a palavra de Deus, trazendo para mim, para você. E muitas vezes nós esquecemos, nós nos acomodamos, nós somos muito acomodados. Então nós vimos aqui que ele manda essa carta. Se naquela época, amados, nós vimos Pedro escrevendo a segunda carta para ele, escrevendo, mandando essa carta, alertando eles, esclarecendo de você, para esclarecer a mente de vocês. Você imagina no tempo em que nós estamos vivendo, será que nossa mente está bem esclarecida? Será que nossa mente está bem, como se diz, confiante, esperando, acreditando nessa promessa, como nós vimos, foram ditas pelos profetas, e também lembre do mandamento que o Senhor também deixou tudo um legado para nós nos acompanharmos. Os apóstolos de vocês, eles ensinaram. Antes de tudo, saiba que nos últimos dias sofrerão escarnecedores com suas zombarias, andando segundo as próprias paixões. Isso nós não temos vendo? Se naquela época já estava vendo isto, hoje muito mais nós temos visto isto. Só que, quando nós olhamos para isso, o que nós fazemos? Não vamos criticá-los, nem falar nada, mas olhar para dentro da palavra de Deus, que são cumprimentos da palavra do Senhor, e temos que olhar para quem? Dentro de nós mesmo, ver como nós mesmos estamos diante do Senhor. Será que nós estamos vendo dentro de nós como estamos vendo? Olhando dentro de nós quando vemos homens assim zombadores, homens que têm zombadores andando segundo sua própria paixão, escarnecedores, nós temos visto. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Zombando da promessa da vinda de Cristo, que ele vai vir, porque se diz que foram falando, porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então aqui Pedro está trazendo um alerta, cuidado, não olhe para essas coisas, olha para Jesus, olha para ele, olha para suas promessas, olha para as palavras, os ensinamentos que estão dentro deste livro amado. Porque eles falaram zombando, escarnecendo todo desde o princípio da criação. Nós não podemos desanimar. Uma porque vem geração e vai geração. E Jesus não veio, mas nós vamos ao encontro dele. Nosso corpo tomba, mas essa promessa é fiel e verdadeira. Ele vai voltar a qualquer momento. Queira eu, queira você, queira não. Ele vai voltar. E nosso corpo também tomba nessa terra. Ele vai. Então nós temos que estar, como se diz o tema, precisamos estar comprometidos com todo o plano de Deus, para que nós não venhamos perder a nossa salvação. E nós podemos continuar lendo. Acontece que, de propósito, acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água, através da água, pela palavra do Senhor, pela palavra de Deus. Com base nessa palavra, também o mundo, naquele tempo, foi destruído, afogado em água. Ou nós esquecemos da história de Noé, a arca de Noé? Todos conhecem a história da arca de Noé, que foi destruído, todo mundo afogado em água, salvou somente Noé juntamente com a sua família.
E nós vimos aqui, continuando lendo, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, têm sido guardados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Isso vai suceder, assim como sucedeu ali, que Deus acabou, morreu aquele povo afogado, terminando, deixando só Noé e a sua família, e de Noé e a sua família vindo como se diz, as gerações e gerações vindo através de Noé, que o resto foi tudo destruído. Nós vimos aqui, pela mesma palavra, os céus. Ele vai ser destruído. Espera o fogo. Então nós não podemos ir mais adiante, destruídos, estando reservado para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Que ímpios, amado? O ímpio é aquele que vira as costas para Deus. Aqueles que não acreditam em Deus, porque nós somos todos pecadores. Tem pecadores e tem um ímpio. Mas o ímpio é aquele que não acredita em Deus. Zombam de Deus e não acredita. Então nós vimos que a palavra de Deus, o juízo da destruição é da destruição. O dia do juízo é da destruição e dos ímpios, por aqueles que não acreditam. Então fujam, corram para Cristo. Enquanto é tempo, enquanto é dia, enquanto nós temos vida, você que não é evangélico, você que ainda não está frequentando uma igreja, corra para Jesus, entra no teu quarto, faz prova com o Senhor, Ele vai estar te ouvindo, Ele te ouve. E você que também está dentro da casa do Senhor e muitas vezes está também zombando. Está dentro da casa do Senhor, mas também está zombando. Por que zombando, poderia dizer? Porque não está obedecendo esta palavra. Não está dando ouvido a esta palavra. Está dentro da igreja, mas seus ouvidos não estão abertos. Os seus olhos não estão abertos, estão cegos, não estão enxergando, não estão ouvindo a palavra do Senhor. Entra aqui, sai aqui. E não obedece a sua palavra. E acaba indo, o ímpio não obedece. Não obedece à palavra do Senhor. Mas há uma coisa, amados, ele dizendo, mas há uma coisa, Pedro dizendo na sua carta, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos. Para o Senhor um dia é como 1000 anos. 1000 anos. E 1000 anos são como um dia para o Senhor. Então é por isso que nós não podemos, nós precisamos estar comprometidos com todo o plano de Deus, que é a sua vontade, que é obedecer a sua palavra, seja você não evangélico, tem que seguir ao Senhor, porque a porta, como se diz, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, se você ainda não se converteu ao Senhor, saiba que Jesus é a porta, que ninguém vai ao céu a não ser por Ele. E você que está dentro da casa do Senhor e não tem dado ouvido a essa palavra, não tem obedecido, tem feito o evangelho, escandalizando a obra do Senhor lá fora, no seu trabalho, nos seus vizinhos, no meio da sua família, no seu parentesco, aonde você estiver, está escandalizando a obra do Senhor, saiba que Jesus voltará. Que você precisa saber que para o Senhor é um dia e nós vamos partir a qualquer momento. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês. Pelo contrário, Ele é paciente. Muitos acham que Jesus está demorando. Mas Ele, como se diz, Ele é paciente com vocês, é paciente comigo, com você, conosco, porque Ele está com os braços abertos, os ouvidos atentos, os olhos contemplando nós, para nós chegarmos, nos render-se a Ele, se converter-se a Ele, confessar os nossos pecados a Ele, humilhar-se a Ele. Isso que Ele espera com paciência. Nós vimos com paciência com vocês, não querendo que ninguém pereça. É por isso que é um tempo largo, porque Ele não quer que ninguém pereça. A palavra de Deus está dizendo assim, que Ele não quer que ninguém pereça. Ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento,
que eu e você, nós, podemos estar sempre diante do Senhor. Senhor, expurga para fora aquilo que está oculto dentro de mim, para que eu possa enxergar os meus pecados ocultos, escondidos. Porque nós podemos estar, nós temos que estar, precisamos estar comprometidos com todo o plano de Deus, porque eu não sei quando eu vou, posso partir a qualquer momento. Você pode partir a qualquer momento, nós podemos partir a qualquer momento. Você que está dentro da igreja, que ainda não se converteu ao Senhor, está dentro da casa do Senhor, mas não é convertido ao Senhor. Você que está fora, ainda não se converteu ao Senhor, não aceitou, a morte ela chega a qualquer momento sobre a nossa vida. Como se diz, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Não esqueça disso, amados, precisamos estar comprometidos com todo o plano de Deus. Um beijo no teu coração, fique na paz de Cristo.